Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma reflexão para a nossa meditação, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que nos conta a história de um homem, né? Um gadareno, que tinha uma legião de demônios, e esse homem vivia em sepulcros, né? Sua morada era em sepulcros, andava peregrino dia e noite, gritando, né? Agonizando com aquela situação. E a Bíblia fala que muitos tentavam prendê-lo, né, em correntes, em grilhões, mas a força era descomunal, porque quem possui uma legião de demônios, a força é descomunal ao ponto de ele quebrar os grilhões e as correntes, despedaçá-los, né? Mas Gadara não era somente uma cidade que contava a história, que nos conta, na verdade, a história desse gadareno. Existe uma prisão, né, espiritual em Gadara que estava imperceptível, invisível aos olhos de muitos. A Bíblia fala que quando Jesus chega naquela cidade, ele é expulso, né, pelos mercadores, pelos comerciantes daquele território, porque ele libertou o gadareno, mas em contrapartida ele deu um prejuízo financeiro aos comerciantes, onde ele expulsa a legião de demônios e manda para que possuísse aqueles porcos, assim como os demônios pediram. E nós ficamos nos perguntando por que Jesus atendeu, né, o pedido daquela legião. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito. Jesus, em momento algum, ele se sujeita à vontade do adversário, né? Nós precisamos compreender isso. Mas Jesus, né, faz tudo com um objetivo, tudo que ele faz, né, é para a glória do Pai. E aquela situação revelou, né, o que realmente estava por trás daquela cidade chamada Gadara, uma cidade que era alimentada, né, os demônios eram alimentados pelos aqueles moradores. Porque quando isso acontece, eles pedem para que Jesus saia da cidade. Aí talvez a gente se pergunte, ou muitos se perguntem, né? Porque Jesus deu um prejuízo financeiro. Mas o que é mais importante, o que pesa mais? A vida de uma pessoa ou a vida de animais? Nós precisamos compreender o que é que está pesando, né, na nossa balança. Porque muitas vezes nós, né, pessoas, na verdade, se coloca nessa condição, né, de valorizar mais os bens materiais do que a vida de uma pessoa, né? E Jesus ali nos deu uma grande lição através dessa situação, porque existia uma prisão ali, naquele território, pessoas estavam aprisionadas, né, às coisas materiais, pessoas estavam aprisionadas, né, à sua própria vontade, pessoas estavam alimentando demônios, né, e por isso Gadara estava naquela condição. Infelizmente, aquele homem provavelmente veio de uma família que também, né, tinha um histórico ao qual alimentava demônios, e ele foi, né, infelizmente, acometido daquela situação, né? A Bíblia não conta a história, né? O histórico, o que aconteceu, né, para que ele estivesse naquela condição, mas dá-se a entender que ele estava sendo fruto, né, do meio que ele estava convivendo. Ele foi, na verdade, uma vítima do meio que ele estava convivendo, do lugar que ele estava morando. E nós precisamos nos perguntar quem somos nós em Gadara, né? Quando o Senhor nos coloca em um determinado local, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Jesus, ele não foi para Gadara passear, ele não pegou o barquinho com os discípulos para fazer um passeio em alto mar, não. Jesus, ele foi para Gadara libertar, né? E nós precisamos saber, como servos do Senhor, que nós vamos para determinados locais para libertar,
né? Não é somente para passear, não é somente para conviver, não é somente para morar, enfim, tem um propósito, né, maior, tem um objetivo. Embora Jesus ele provavelmente tinha um momento de lazer, a Bíblia fala que muitas vezes ele ia em determinados locais. Jesus ele, né, tinha uma vida também, né, social, uma vida secular, né? Embora o seu ministério, a Bíblia fala mais do ministério dele, mas Jesus também tinha uma vida, como nós temos uma vida à parte do ministério. Mas nós precisamos saber que nós vamos ou estamos em determinados locais para fazer a diferença, né? Aqueles que já servem ao Senhor, para libertar, para dar liberdade de prisão aos presos. E muitas vezes nós estamos sendo levados para a Gadara da vida, para uma Gadara da vida, um local, um ambiente no qual nós estamos inseridos e nós não sabemos qual o nosso papel, ou não fazemos o nosso papel da forma que tem que ser feito. E o Senhor nos ensina, né, que Ele, todo ambiente que Ele está inserido, que Ele estava inserido, Ele tinha um propósito de curar, de libertar, de ensinar, né, porque foi para isso que Ele veio fazer discípulos. E a Bíblia fala também que muitos estavam ali, né, vivendo naquele ambiente ali e praticando coisas que para eles era comum, né, estavam alimentando os demônios ali, porque a cidade, aquela legião que estava naquele homem era fruto daquilo que aqueles homens estavam plantando ali, da idolatria, né, talvez, né, da feitiçaria, né, e outras coisas mais que muitas vezes está oculta. Então nós precisamos compreender quem somos em Gadara, qual o papel que nós estamos fazendo em Gadara. Muitas vezes nós estamos inseridos em um ambiente, né, e nós não compreendemos o papel que nós temos que fazer naquele determinado local. E muitas vezes servos do Senhor estão se comportando, né, como um gadareno, né, que ao invés de, né, fazer o papel do Senhor Jesus e levar a palavra, está ali cativo espiritualmente, né, fruto do ambiente que está convivendo, porque ao invés de fazer a diferença como Daniel na Babilônia, deixa-se contaminar e é possuído muitas vezes por uma entidade, por um demônio, né? Muitas vezes vai estar em um ambiente como aqueles comerciantes que estavam dando mais valor às coisas materiais, estavam mais preocupados com aquilo que eles estavam perdendo ou com a sua própria vida, né? E não estavam observando que eles estavam em cativeiros espirituais, né? Não estavam observando que Jesus entrou ali também, né, para fazer algo na vida deles. Porque não existia somente o gadareno ali, existia pessoas que estavam ali, na verdade, precisando ser livres, não literalmente de um demônio, talvez, mas de si mesmo, né? Muitas vezes pessoas estão ali precisando ser libertas de si mesmo, da sua própria natureza, da sua própria vontade, né? A Bíblia fala que eles pedem para Jesus se retirar, né? Porque o financeiro para eles era mais importante do que a vida de uma pessoa. E Jesus se retira, né? Porque Jesus nos dá livre-arbítrio, né? Tem ambientes que nós vamos entrar, né? Vamos ser bem recebidos. E a palavra do Senhor diz que se a gente chegar em um determinado ambiente e formos bem recebidos, nós permanecemos naquele ambiente. Mas se a gente não for bem recebido no ambiente, nós temos que nos retirar, sacudir a sandália, o pó das sandálias, né? E nos retirar, né? Porque Jesus ele não força as pessoas a aceitá-lo. Jesus de forma alguma ia trabalhar na vida dos mercadores, daquelas pessoas que estavam ali revoltadas, né? Forçar eles a aceitá-lo. Desde quando a sua escolha era que ele saísse, a sua escolha era para que Jesus saísse do lugar. Então Jesus assim fez, Jesus saiu do lugar, né? Porque nós temos que ficar aonde, né, nós somos bem recebidos, aonde nós somos aceitos, né? Jesus ali ele não foi em Gadara para agradar as pessoas, Jesus foi em Gadara para libertar uma alma. E nós precisamos precisamos, na verdade, atentar e entender qual é o nosso posicionamento, né, diante de uma cidade,
né, que está, ou um lugar, né, que está, na verdade, sendo o ambiente, né, para alimentar o mal, né? Nós precisamos nos posicionar, porque nem sempre nós vamos agradar. E Jesus não nos chamou para agradar. Jesus nos chamou para fazer a vontade do Pai, né? Muitas vezes, quando nós nos posicionamos a fazer a vontade do Pai, nós vamos ser convidados, nós vamos ser, na verdade, convidados não, mas nós vamos ser incitados a sair, né? Por que a sair? Porque nós não vamos ser bem recebidos, né? E nós precisamos ter essa maturidade. Nós não podemos ser conivente, né, em ambientes que estão alimentando, né, o mal. Né? Nós não podemos ser coniventes, estar em um ambiente, né, que muitas vezes as pessoas não querem mudança, elas querem continuar com o seu próprio comportamento, com o mesmo comportamento, né? Elas querem continuar falando, agindo, né, com sentimentos que não agradam ao Senhor e outras coisas mais, né? Eu não vou detalhar aqui porque eu creio que todos sabem o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Então nós somos muitas vezes incitados a nos retirar, né? Assim como Jesus foi incitado a se retirar de Gadara, e Jesus assim fez, né? Porque ele dá livre-arbítrio para que cada um escolha aquilo que é bom para si ou aquilo que eles querem escolher, né? Na verdade. Então essa palavra que eu deixo para nós, para a nossa reflexão nesse dia de hoje, né? Existia uma prisão espiritual, sim, mas existia também uma prisão, né, carnal. Por que carnal? Porque a natureza do homem, né? Existem prisões que estão na própria natureza do homem. Quando o homem ele não reconhece que ele precisa mudar, quando o homem ele não reconhece que ele precisa, né, mudar a rota, né? Quando o homem não reconhece os seus pecados, quando ele não se esforça, né? Porque o Senhor sabe, né, o que é espiritual, o que precisa que venha, que haja uma interferência divina para que o homem saia daquela condição. Mas existem coisas que é o querer do homem, e contra a vontade do homem o Senhor, né, ele não debate, né, ele não resiste, ele simplesmente sai e deixa o homem na condição que ele quer viver. Então, que essa palavra hoje nos faça refletir, né, como nós estamos vivendo, porque muitas vezes nós nos queixamos de coisas que só dependem de nós, né? Nos queixamos de A, de B, de C, né? E não paramos para olhar o que nós estamos fazendo, né? O que nós precisamos deixar de fazer, porque Deus ele se agrada do coração sincero. Não existe perfeito, não existe o bom, a boa, né? Mas existem pessoas que se esforçam para fazer a vontade do Senhor, e quando nós nos esforçamos para fazer a vontade do Senhor, automaticamente nós teremos que dizer não para a nossa própria vontade, né? Acredito que Deus, que o próprio Jesus queria alcançar muitas pessoas ali, né? Mas aí o Senhor deixa o gadareno, né? Ele pede para seguir a Jesus. Jesus disse: não é necessário que você fique, né? Para que você seja um testemunho para a sua família, para que você seja um testemunho de que, né, aqueles que querem, aqueles que não têm condição de, humanamente falando, de sair da sua condição, né, eu posso, né? Jesus disse que ele veio, né, não para os sãos, mas para os doentes. E essa palavra que eu deixo para nossa reflexão, aquele gadareno sai evangelizando a Decápolis ali, as 10 cidades ali, que era próxima de Gadara, e dá um grande testemunho, né? Porque ele não precisou talvez nem falar, a sua própria vida serviu como testemunho. Então essa palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão, que Deus continue te abençoando, e até a próxima.